Hoje se fala muito sobre dois indicadores muito importantes, que é o MTBF e o MTTR. Mas você já parou para pensar de como que você deve utilizá-lo no seu dia a dia para melhorar os seus resultados? Bem, fique um pouquinho mais comigo que nós vamos desmistificar esses dois indicadores para o nosso dia a dia. Opa, eu sou Luiz Ribeiro da Academia de Manutenção e quero falar com você hoje sobre os dois indicadores muito importantes da manutenção, que é o MTBF e o MTTR. Para que eles servem no nosso dia a dia hoje? Como utilizá-los da melhor maneira? Bem, para isso eu gostaria de exemplificar de uma forma gráfica, para ficar bem mais claro para quem ainda não entende muito bem o MTBF e o MTTR. E para isso, eu quero usar aqui como exemplo nosso carrinho. O nosso carrinho vai ser o nosso equipamento da fábrica hoje. Nós vamos exemplificar como carrinho porque todo mundo conhece, não é mesmo? Nós vamos representar de uma forma gráfica aqui, numa linha de tempo. Aqui nós temos o tempo, tracejado aqui. Nós vamos considerar aqui nosso carrinho como sendo equipamento. Então vamos lá. Eu comecei aqui. Nosso carrinho está rodando, rodando, rodando. Opa, carrinho quebrou. O que aconteceu? Quebrou. Aí levou-se um certo tempo para consertar. Consertou esse carrinho, voltou a funcionar novamente. Temos aqui, ele voltou a rodar, rodou por mais um tempo, aí quebrou novamente. E aí levou-se mais um tempo para consertar. Consertou, começou a rodar novamente, rodou, quebrou. E aí demorou-se um certo tempo para consertar. Consertou, aí ele voltou a rodar novamente, rodou mais pouco tempo, quebrou. Aí levou um tempo, consertou, voltou a rodar e assim sucessivamente até acabar o período do dia. O que eu quero mostrar aqui com esse gráfico? Nós temos aqui na parte de cima então a questão do equipamento, o carrinho rodando. Então nós podemos considerar ele como sendo nosso MTBF. Então aqui na parte de cima vai ser nosso MTBF. Vai ser nosso tempo médio entre falhas. E a parte de baixo seria nosso MTTR, que é a nossa falha praticamente. E aqui em cima seria a nossa disponibilidade. Quanto tempo ficou disponível para rodar. Como calcular isso aqui? Não é o mérito de entrar no detalhe como calcular o indicador, porque ele é bem simples. Se eu pegar aqui o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e o tempo 5, somar todos esses tempos e dividir pela quantidade deles aqui, que seria 5, eu vou ter meu resultado de MTBF. E para MTTR é a mesma coisa. Se eu pegar o tempo 1 aqui, tempo 2, tempo 3, tempo 4, somar esses tempos e dividir pela quantidade de falhas que teve, eu vou ter meu resultado de MTTR. E aí pode ser em horas ou minutos, depende de como você está trabalhando, como a empresa trabalha. Vamos considerar aqui como horas para ficar mais fácil entender. Então como que eu analiso esses indicadores como gestor de manutenção, por exemplo? Se eu pegar aqui o meu MTBF e meu MTTR, faz de conta aqui que eu fiz a média aqui, calculei meus tempos disponíveis aqui rodando, meus tempos de falha, cheguei que eu tenho um MTBF de 10 horas. E o MTTR de 2 horas. O que isso representa para mim? Que o meu carrinho, ele está rodando, em média, a cada 10 horas ele está quebrando. Não quer dizer também que a cada 10 horas, rodou 10 horas, quebrou, rodou 10 horas, quebrou. Não é? Na média, ele rodando, está dando para mim que ele não roda no máximo 10 horas e tem uma quebra. E o MTTR me diz o quê? O quanto tempo eu estou levando em média para consertar esse carro. 2 horas. Isso é bom ou é ruim? Aí que vem as análises. Análise do gestor de manutenção, da área de PCM, os engenheiros, os técnicos, de como analisar esse indicador para ver se está melhorando ou piorando.
E para fazer uma analogia com isso, eu gostaria de comparar essa situação com o nosso corpo humano. Por exemplo, nosso corpo humano ele foi projetado para ter uma certa vida útil. Em média, vamos considerar aí que nós vivemos 80 anos, que é bem puxado se for olhar os dias de hoje, né? Mas vamos considerar 80 anos de vida média que nós seres humanos sobrevivemos. Se você levar a sua vida de uma maneira desregrada, totalmente fora dos padrões normais, exigindo muito do seu corpo, você acha que você vai chegar de uma maneira tranquila até esses 80 anos? Bem provável que não, você vai ter muitos problemas antes e muito provável que você não dure até essa vida útil. E pelo contrário, se você levar uma vida mais regrada, com exercícios físicos regulares, uma alimentação saudável, um descanso regular à noite, você com certeza chegar nessa vida útil de 80 anos de uma maneira mais tranquila, com menos defeito, digamos assim. E os equipamentos é a mesma coisa. Então, dois pontos aqui que eu gostaria de salientar. Nós temos aqui as empresas exigindo cada vez mais da equipe de manutenção e de produção para produzir mais e dando menos recursos, não é mesmo? Então, o que se faz geralmente? Tenta-se aumentar a capacidade dos equipamentos. Se eu tenho lá um equipamento, por exemplo, que é para fazer 10 mil peças por hora, geralmente se tenta dar uma puxadinha nesse equipamento. Vamos tentar arrancar um pouquinho mais, passar ele a rodar 10.500, 11.000, quando é possível isso, né? Então se faz um esforço extra para arrancar um pouquinho mais do equipamento. Se com o nosso corpo é assim, será que o equipamento é diferente? Se eu começar a exigir mais desse equipamento, isso aqui vai começar a aumentar, vai começar a diminuir. O meu tempo de conserto está aumentando ou está diminuindo? Essas análises que nós temos que começar a prestar atenção. E um outro segundo ponto seria se o meu equipamento ficar muito tempo parado. Ele ficar hibernado lá muito tempo, vou querer rodar ele. Quando ele volta a funcionar, isso daqui aumenta ou diminui? Isso aqui aumenta ou diminui? São análises que nós devemos começar a observar. Outro ponto importante também é o seguinte: meu equipamento está quebrando a cada 10 horas, em média. Se você julgar para sua empresa, para o seu momento que você vive lá, que isso aqui está elevado no ponto de que está rodando muito pouco, 10 horas é pouco, ele tem que rodar 30, 40, 50 horas sem quebras, aí vem a começar a analisar da seguinte forma: essa quebra que deu aqui, o que foi? Mecânica? Elétrica? O que foi? Essa daqui não necessariamente é o mesmo tipo de quebra dessa, pode ser diferente. Então você pode começar a separar seu indicador por especialidade: mecânica, elétrica, instrumentação e assim por diante. E aí, se for o caso, você pode começar até a dividir por subconjunto, para você chegar, às vezes você tem quebras regulares e você não está conseguindo enxergar isso, ou às vezes suas quebras são variadas, cada hora é uma peça, um item diferente, uma hora é mecânica, outra é elétrica, outra hora é eletrônica e assim vai. Então você começa a destrinchar melhor para você ter um entendimento melhor, para fazer uma análise de quebra-falha mais adequada para você conseguir aumentar esse número. Porque se ele estiver caindo, quer dizer que seu equipamento não está confiável, ele está quebrando muito. E a questão do MTTR, esse tempo aqui, ó, 2 horas, é um tempo bom ou um tempo ruim? Depende do equipamento que você trabalha, a empresa que você trabalha. Às vezes 2 horas não é nada para um equipamento de um porte gigantesco. Mas às vezes são equipamentos pequenos, de produção rápida, que 2 horas é muito tempo. Então o que eu tenho que começar a analisar aqui para melhorar esse indicador de MTTR? Por que eu estou demorando 2 horas para consertar em média? É conhecimento? É condições, peças sobressalentes, ferramenta? Às vezes o cara lá, o serviço é tão rápido, mas ele não tem a ferramenta adequada para atuar, que ele tem que buscar não sei aonde, com não sei quem, e aí demora mais de 1 hora para conseguir uma ferramenta para soltar um parafuso, digamos, e aí demorou 2 horas para consertar. Não é que o conserto demorou, a condição que ele tinha para trabalhar que fez ele demorar. Então são análises que você começa a destrinchar para começar a melhorar esse tempo.
Porque se esse tempo aqui começa a diminuir, vem para cá, seu resultado começa a melhorar de sua disponibilidade. E com isso você começa a ter uma condição melhor de analisar seu plano de manutenção. Porque de repente você começa a olhar também seu plano. Ele está sendo uma condição de que está tendo uma estabilidade melhor do meu equipamento? Se ele está quebrando com essa frequência e as quebras, por que eu não estou conseguindo pegar essas quebras antes no meu plano de manutenção? Então são análises que você tem que começar a parar para pensar mais um detalhe e assim melhorar a confiabilidade do seu equipamento. Porque senão não adianta nada você simplesmente medir MTBF, MTTR, mas não saber utilizar esses indicadores no dia a dia para melhorar. Então através deles você começa a criar outros indicadores para poder melhorar esse resultado. E através dessas análises mais minuciosas você consegue destrinchar eles e conseguir atacar mais assertivamente os seus problemas. Bem, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se gostou, compartilhe com quem você acha que precisa, com seus amigos. Se cadastre no meu blog academiademanutenção.com, porque irei colocar mais assuntos. Se tem dúvidas, pode colocar nos comentários abaixo também, que terei imenso prazer em responder para você. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.